A maioria dos jogadores da NBA tem alimentação saudável, mas a dieta do LeBron é uma das piores. Olha só pra esse cara. Ele dominou a NBA por quase 2 décadas e ele não tem nenhum grama de gordura. Não tem como ele estar comendo mal. Bem, nosso garoto não é o que você pensa. LeBron não consegue nem sentar no banco sem comer doces. Ele não consegue jogar uma partida sem roubar os lanches dos fãs. E fora da quadra, fica ainda pior. É isso mesmo. Gritos. Isso é guinchos. Isso é guinchos Mas olha, sou só um cara que joga basquete na CM. Precisamos da opinião de um jogador da NBA. Vamos chamar Tristan Thompson, ex-companheiro de LeBron, que revelou todos os segredos dele, incluindo sua péssima dieta. No café da manhã, ele come 5 rabanadas com muito xarope e depois uma omelete de 4 ovos antes de ir enterrar na cabeça de alguém. Ele fala dessa dieta vegana de uma semana, mas come sobremesa em todas as refeições. Você pensaria, LeBron comendo assim? Ele teria tido uma temporada ruim, certo? Bem... Se você conhece LeBron, sabe que nos playoffs ele vira um monstro. Não é coincidência, quando tudo está em jogo, ele eleva seu desempenho. E tudo isso se deve à sua dieta secreta. As coisas que eu começo a cortar são os açúcares, sabe, quando chegam os playoffs. Isso meio que desacelera o processo de recuperação, então eu acabo apostando pesado nos carboidratos. Caramba, LeBron, isso é insano, mas outros têm histórias melhores, tipo Lamelo Ball, já que a dieta dele é pior que meu histórico de internet. Você pensaria que um garoto que virou um fenômeno mundial comeria algo assim ou assim? Mas a verdade é que nosso garoto é como qualquer outro adolescente, ele não tá nem aí pro que come. Olha, quando o Lamelo estava jogando no exterior, o segredinho sujo dele vazou. Acontece que a receita de sucesso do Lamelo depende dos 5 principais grupos alimentares. Não aqueles. Tô falando desses aqui. Eu só como fast food. McNanas, 2 cheeseburgers, batata grande, smoothie, talvez tacos de frango, a água na final é essencial. Cara, depois de comer tudo isso, como ele conseguiu passar tempo fora do banheiro para virar jogador da NBA? Enfim, ele não está comendo os nutrientes certos. Ele se recompensa com Skittles, ursinhos de goma e Pringles. Mas quem sou eu para julgar? Ele é atleta profissional e eu faço vídeos pro YouTube. E pelo menos Lamelo não arruinou a carreira antes mesmo de começar, diferente do Joel Embiid. Veja, o processo na Filadélfia nem sempre tinha a confiança de todos. Quando ele virou a 3ª escolha do draft da NBA, as coisas pioraram. De alguma forma, antes mesmo de jogar uma única partida na NBA, lesões arruinaram os 2 primeiros anos da carreira dele, simplesmente porque o corpo dele não conseguia se manter saudável. Os Sixers fizeram Embiid morar num hotel no centro porque sabiam que, ao sair com os amigos, ele ficava assim. Eu vou querer 2 número 9. Um número 9 grande. Um número 6 com molho extra. E escuta, estamos falando de um cara que zoava comida saudável em público. Desde então, toda semana, a equipe de treinamento da Filadélfia enchia pessoalmente sua geladeira com alimentos saudáveis. Sempre que iam à casa dele, quase nada era consumido ou mexido. Assim, Filadélfia decidiu investigar o que ocorria e iniciou uma apuração completa. Quando a equipe pegou a conta do serviço de quarto de Embiid, eles não acreditaram no que estavam vendo. Na maioria dos dias, esse cara só pedia fast food. E em cada pedido, sua bebida favorita, uma jarra de Shirley Temples. Então avisaram Embiid que, se ele não mudasse sua dieta, seu contrato na NBA seria rescindido. E Embiid pensou muito, mas ele não chegou até aqui à toa. Então ele prometeu mudar. Mais ou menos. Ele passou a comer frango com couve e trocou os Shirley Temples por água engarrafada, mas às vezes ainda perde o controle. Meu Deus, não deixe ele ir embora. Só de pensar, tem mesmo um cara comendo assim e fazendo esses pedidos. Comprei Chick-fil-A para todo mundo no voo. Joel pediu separado. 4 sanduíches, algumas batatas fritas e 4 milkshakes de cookies and cream. Achei meio absurdo. Fiquei impressionado. E ele ainda está dominando a NBA. Bom, acho que é isso que precisa para virar um jogador de 28 pontos por jogo, então parece que Embiid está curado. Ao contrário de Stephen Curry, que luta com um vício vergonhoso. Apesar de ser um dos maiores arremessadores, ele deve seu sucesso ao prazer culposo. Tudo começou quando ele era jovem, pois Steph queria seguir os passos do pai. Além do basquete, eles sempre curtiram noites de cinema, quando o pai apresentou ao Steph seu doce favorito. Assim que Steph colocou na boca, o resto virou história. Agora na NBA, Steph não consegue se aquecer nem jogar uma partida. Poxa, ele nem consegue dormir à noite sem reviver aquele sabor. E em 2019 ele foi exposto. Ouvi dizer que perdemos a pipoca. Ele se envolveu em confusão com pipoca. Eu tenho um vício enorme em pipoca, como eu costumo dizer.
Então eu faço um ranking em cada arena baseado no frescor, no sal, na manteiga e na crocância da pipoca. Onde tem a melhor? Atualmente, a melhor é no Brooklyn. Não sei o que houve em Los Angeles, mas lá a pipoca é a pior. Poxa, cara, se eu tivesse comido como esses caras, talvez eu tivesse um arremesso, milhões de dólares e uma mansão com piscina. Em vez disso, estou morando no meu carro. Mas olha, pelo menos eu como melhor que John Wall, cuja dieta ruim quase fez ele perder o pé. Em 2010, quando John Wall atuava por Kentucky, ele não era um garoto comum de 19 anos, mantendo média de 17 pontos por jogo contra os melhores do país. Mas aí começaram seus problemas. Porque o nosso garoto tinha exatamente a mesma dieta que o meu irmãozinho. E enquanto alguns ficam de bobeira na esquina, o Wall, ele ficava de bobeira na máquina de venda automática. Porque o nosso garoto era literalmente viciado em besteira. A única vez que ele comia algo saudável era quando a mãe dele aparecia e preparava uma comida caseira para ele. Mesmo assim, naquele ano ele realizou seu sonho ao ser a primeira escolha do draft da NBA. Agora já na liga, o que acha que ele fez? Bem, a verdade é que as coisas só pioraram. Agora jogando pelos Wizards, o Washington Post apareceu para conhecer a nova casa do nosso garoto. Wall não se empolgou com seus supercarros ou a piscina, mas sim com sua despensa, que parecia saída da fábrica do Willy Wonka. Barras de chocolate, honey buns, cinnamon toast crunch. Wall até disse, eu tenho todos os lanches, só como lanches, não como vegetais. Minha mãe precisa fazer isso pra mim. Pra ele nada mais importava, pois essa era toda a sua receita de sucesso. Wall entrou na NBA, ganhou o prêmio de novato do ano e logo virou um dos armadores mais atléticos e rápidos da liga. Veja essas estatísticas, cara. Nosso garoto estava se tornando um ícone. Até que... Devido à alimentação, lesões graves nas pernas arruinaram sua carreira. Mas Wall tinha esperança, pois seus contratos de 100 milhões de dólares o faziam se sentir invencível, até que sua cirurgia custou mais que dinheiro. Porque as complicações que vieram junto quase lhe custaram tudo. Então, como você conseguiu voltar àquele ponto na sua reabilitação? E você mudou alguma coisa na sua dieta? Como você fez para rejuvenescer seu corpo? Sim, eu sempre tive essa motivação. Acho que foi minha dieta e também cuidar melhor do meu corpo. Tipo, contratar um fisioterapeuta para estar comigo o tempo todo. Eu sou uma pessoa que gosta de massagem. Só fazendo todas as outras coisas que você sente que precisa para fazer seu corpo se sentir melhor em alto nível. No meu caso, eu passei por 3 ou 4 infecções diferentes. Chegou ao ponto de decidir amputar o pé ou não. Aí ficou sério pra mim, pai. A parte do basquete seria fácil. Na reabilitação, os primeiros 3 ou 4 meses são sempre os mais difíceis. Tudo depende de como você encara. Olha o Wall, tão inspirador, e agora, estando em um novo time, é a oportunidade perfeita para provar que ele é um homem mudado. Porque o Wall sabia que se quisesse voltar ao nível de superestrela, ele precisava se cuidar. Então ele melhorou a alimentação. No café da manhã, um smoothie e açaí. No almoço e no jantar, costeletas de cordeiro, bife ou legumes. Ei, mano, espera aí, você ouviu isso? Meu Deus. Sim, não dá pra falar das dietas mais malucas da NBA sem mencionar meu parceiro Drose. Porque quando ele jogava por Memphis, nosso parceiro levou o time dele por todas as fases do March Madness até a final do Campeonato Nacional. Então você pensaria que a dieta dele era perfeita, né? Bem, chegando no maior jogo da carreira de Rose, isso o pegou. No dia anterior ao jogo, Rose não foi encontrado em lugar nenhum. Saíram artigos dizendo que ele poderia perder o jogo por dor de barriga, os fãs ficaram confusos e até mães estavam furiosas no YouTube. Que programa ruim o John Calipari está liderando em Memphis. O melhor jogador deles está doente? Por favor. Por isso esses meninos precisam se unir. Legal a história, mãe, mas tem mais. Na verdade, nosso garoto tinha um segredo. Enquanto a maioria dos atletas estrelas malha, come frango, brócolis, arroz e toma um shake de proteína, de Rose, ele é diferente. Antes do grande jogo, um colega revelou seu segredo. Ele come ursinhos de goma, e Starbucks no café, Twizzlers e Honey Buns no jantar. Por isso sente dor no estômago. Sempre falamos pro Derek parar de comer tanto ursinho de goma e canudinhos azedos, mas ele não resiste, ninguém come mais ursinho de goma que ele. Então Rose foi jogar naquela final, mas eles perderam. E só alguns meses depois, o vício acompanhou Rose até a NBA. Sim, ele foi a primeira escolha do draft e assinou um contrato de 22 milhões de dólares. Ele gastou parte desses milhões para contratar um chefe particular, mas não conseguiu abandonar o mau hábito. Até o chefe dele temia pela vida do Rose, dizendo: ele só come doces, xarope, sanduíches de queijo grelhado, coisas de criança. Nunca come comida de verdade. Veja, estamos falando de alguém que pôs uma máquina de Skittles em casa. Mas Rose não se preocupou, pois ao entrar na NBA já dominou.
Nosso garoto virou profissional, ficou imparável, ganhou novato do ano, um MVP e levou o Chicago Bulls aos playoffs. Tipo, ele era tão bom que até comia doces enquanto estava no banco, no meio do jogo. Droz estava no topo do mundo até que... Porque você queria a gente, gritava que tinha vencido o time mais difícil na minha casa. Ó, Rose caiu sentindo dor no pé esquerdo. Dá pra ver ele segurando o joelho e caindo. Ele estava voando e caiu errado no pé esquerdo. Agora, se foi o tornozelo ou o joelho, eu não sei. Isso não foi coincidência. Muitos acharam que essa lesão aconteceu do nada. Mas se você soubesse o quanto ele estava sofrendo com o vício dele, já dava pra prever isso. Anos de alimentação não saudável foram comprovados por estudo que mostra que o açúcar enfraquece ossos e eleva o risco de fraturas. Sobre a situação do Rose, não dá pra negar. Ele continuou se machucando mais vezes do que posso contar. E as coisas ficaram tão ruins que os técnicos literalmente têm medo de vê-lo jogar, só porque sabem que qualquer noite pode se transformar em uma tragédia. E Rose admitiu, todo mundo tem seu veneno, o meu é açúcar. Então isso meio que me lembra de um jogador da NBA de hoje em dia, cujo vício está tão fora de controle que a própria mãe dele teve que intervir. Nos últimos anos, Zion Williamson se tornou um dos assuntos mais comentados do basquete, mas não pelos motivos certos. Sim, durante todo o ensino médio, Zion dominou, mas o problema foi que ele ganhou mais de 50 quilos. Quando ele chegou a 115 quilos, ninguém entendia como alguém desse tamanho conseguia voar como Jordan. Só veja isso. Cara, nem era justo ele conseguir isso. Mas para os times da NBA, isso não importava. Mesmo com 130 quilos, os Pelicans o escolheram como primeira escolha do draft. Mas foi aí que o peso dele virou um assunto maior do que seus melhores lances. Naquele verão, todo mundo queria saber o que diabos estava acontecendo com esse cara. O cara realizou o sonho, mas estava no banco cansado e fora de forma. Ficou 4 meses fora na temporada de estreia devido a uma cirurgia misteriosa no joelho. Quando ele pôde jogar, o Pelicans o fazia fazer exercícios extras durante as partidas. Não sou um jogador de basquete milionário, mas tenho certeza de que isso não faz parte do plano de nenhum time. Em 2021 as coisas pioraram como nunca. Nesse ponto, mal consigo abrir o celular sem ver outro meme do Zion. No começo eu pensei, caramba, estão zoando meu garoto sem motivo. Até que o cara realmente apareceu no Media Day parecendo o Thanos. Tipo, ele achou mesmo que não ia ser zoado? Zion, pessoal, dá pra ver que ele ganhou uns quilos, cara. Ele precisa perder esse peso. Ah, fala sério. Você percebe que a situação tá ruim quando até jogador da NBA acima do peso te aconselha. Acha que ele precisa emagrecer para render bem na NBA? Eu quebrei meu 5º metatarso no tornozelo porque estava pesado demais e rápido demais. Certo. Então o jogo está mudando. É. Sabe o que quero dizer? Ele é naturalmente grande, mas ainda assim precisa se adaptar ao jogo. Certo. E ele precisa controlar o peso dele. É. Talvez ele precise perder massa muscular. É. Mas fora isso, ele deve ficar bem. Big Baby está certo, cara. Esse tipo de peso causa lesões. É por isso que Zion está perdendo o começo de mais uma temporada da NBA. E só porque Zion não conseguiu largar a junk food, finalmente, a mãe dele disse que já chega. Ela interveio e forçou ele a mudar a dieta. Ela fez o Zion parar de comer bacon de manhã e disse que o vício dele em soul food precisava acabar. Então trocou tudo por salmão e vegetais. Mas um dia neste verão, após a mãe preparar as refeições e deixá-lo sozinho por uma semana, ele não só voltou de fininho aos velhos hábitos. Ele literalmente virou do garoto propaganda da Mountain Dew. Olha só o cara, mano. Ele tá completamente fora de controle, e é por isso que os Pelicans estão com medo pela vida dele, porque a equipe de preparação física deles expôs ele e disse que agora ele pesa mais de 130 quilos. Caramba. Nesse ponto, eu não sei se tem como voltar atrás disso, mas eu não sei o que é mais louco, o peso do Zion ou você. Clica nesse vídeo aqui.